Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom demais estarmos juntos para adorarmos o nome do nosso Deus. Eu quero pedir para vocês se colocarem de pé, por favor. Cumprimentasse aí o seu irmão aí do lado. A Mia falou isso no início, para a gente olhar para o lado, mas agora é hora de apertar a mão e falar boa noite. Bom que você veio. Boa noite, Júnior. Boa noite, Henrique. Seja bem-vindo de volta. Henrique está aí, pastor? Henrique está ali. Direto da Alemanha. Obrigado, gente. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler apenas os 7 primeiros versículos. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro, o tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Igreja, por favor, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Você pode se assentar. Quero convidar você a fazer uma pequena, breve oração, pedindo: Senhor, fala no meu coração um pouco mais, traga algo para a minha vida, algo que me permita experimentar a novidade do Senhor. Deus sempre pode nos surpreender com sua graça. Quero pedir que você faça isso, essa breve oração. Senhor, fale um pouco mais no meu coração, esteja o Senhor conosco, esse tempo de meditação na tua palavra. Vamos orar, todos nós. Grande Deus,
obrigado por estarmos aqui. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor cuida da tua igreja, do teu povo. E por isso nós te louvamos. Obrigado por este culto, por aquilo que podemos cantar nessa noite. Declarando sobre o teu grande amor para com todos nós. E apenas podemos declarar isso mesmo. Mas não conseguimos explicar o teu amor. Porque ele é incomparável e inexplicável. Obrigado por sermos filhos da mãe do Senhor. Nós oramos agradecidos e pedimos nos ajude a corresponder a este amor às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Bom, gente, o Natal está batendo a porta. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã, que talvez você já tenha escutado em casa. Já comprou meu presente de Natal? Já ouviu isso, gente? Esse ano? Não? Tem gente falando não. Que bom! Já pensou em comprar presente? Já fez mais ou menos a lista na cabeça? É a melhor hora, não é? Você tem que fazer a lista. Eu gosto normalmente nessas horas de olhar para os casais namorados. Porque a essas alturas do campeonato, os namorados já falaram. Isso já vem sendo falado já há muito tempo, desde junho. Não é? Desde a Páscoa. O que você vai querer de Natal? Ah, não quero nada. Não é? As meninas românticas, as mulheres, você quer presente? Não quero nada, meu amor. Esquece do presente de Natal. Só de estar com você, não é isso? Mas só de passar mais um Natal contigo. Para quem começou a namorar esse ano, né? Nosso primeiro Natal juntos. Semana passada. Fato é que nós olhamos ao redor da nossa cidade, nós percebemos que as pessoas já se preparam para viver o Natal, mais um Natal. O Natal de 2018. É bacana olhar, por exemplo, a cidade de Volta Redonda, que realmente tem preparativos para isso. Ver que a prefeitura cuida disso, nós temos uma árvore de Natal aqui na nossa praça, muito bonita. Desde o ano passado ela se tornou aqui quase que um ponto turístico. Não é verdade? Quem já tirou foto na árvore esse ano, gente? Perderam, esse ano não é mais a árvore rosa. Esse ano é uma árvore azul, completamente diferente. Perderam. Mas fato é que nós olhamos para a cidade e nós percebemos que já tem alguém pensando em Natal. Mas a questão é a seguinte, não basta só olhar para o Natal. Esta é a hora da gente olhar para 2018. Uma breve retrospectiva. E essa retrospectiva ela só tem sentido se ela for pessoal. Então eu queria convidar você agora a começar a pensar aí no seu 2018, como foi até agora? Como é que foi? Quando nós olhamos de maneira geral, enquanto você pensa, eu vou falar algumas coisas. Primeiro, tenho certeza que você vai concordar comigo que este foi um ano de incertezas e um ano de instabilidade. Nós passamos boa parte desse ano tentando imaginar o que seria dos próximos anos, de 2019, por uma série de questões que envolvem a nossa sociedade. Ano político, país mergulhado numa crise medonha, a sociedade mergulhada numa crise terrível, e nós olhávamos e olhamos ainda para os próximos meses e ainda a surpresa pode vir de qualquer lado. Ou seja, este foi um ano, tem sido um ano de instabilidade e de incerteza. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Sim. Se você é daqueles que acreditam, ou daquelas que acreditam piamente que com a virada de 2018, ou seja, 31 de dezembro de 2018, vai acontecer quase que num passe de mágicas. Você vai apertar o botão, a tecla de 2018, vai virar a chave, e após, então, já no primeiro
primeiros minutos, segundos de 2019, com a chave virada, você pode ser um daqueles que pensa assim: bom, agora vai ser tudo diferente. Agora a Sandra, ela falou, tenha falado amém, ela só a Sandra falou. Porque, sinceramente, as notícias não são as mais animadoras. Nós vamos pular, deixa 2019 para lá, vamos falar de 2018. Este foi um ano marcado por promessas, e principalmente por uma expressão nova que nós aprendemos: fake news, falsas notícias. E como uma falsa notícia corre. Antigamente a fofoca era mais devagar, gente. Não é? Uma fofoca demorava muito, né? Quando lá pro lado de Vitirama, demorava uma fofoca. Agora não, gente. Eu estou num susto em Vitirama, com Vitirama este ano, porque quando falaram aqui que ia ter a greve dos postos de combustível, lá em Vitirama, meu sogro falou: olha, já estamos na fila do posto de gasolina. Eu falei: mas já em Vitirama? Vai ter greve também? Notícia corre. E notícia ruim, gente, já diz o ditado, que anda mais rápido ainda. Mas nós vivemos uma época de falsas notícias, de falsas promessas. Este foi um ano em que nós vimos um ex-presidente parar na cadeia e vimos um candidato a presidente sofrer um atentado. Espera lá. Se um candidato a presidente sofre um atentado, isso quer dizer que onde é a segurança desse país? E falar em segurança no estado do Rio de Janeiro é um assunto delicadíssimo. Este foi um ano de conflitos no mundo inteiro. Mundo inteiro em conflito. Mas eu separei aqui só para a gente pensar que enquanto o mundo vive em conflito, nós também temos os nossos. Mas enquanto nós vivemos e vimos um mundo em conflito, nós vivemos uma nação de pressões ideológicas. Tem um monte de ideologias sendo pregadas, sendo praticamente forçadas sobre cada um de nós, sobre nossos filhos nas escolas, nossos filhos nas faculdades, os nossos relacionamentos. Nós somos obrigados. Alguém tem sempre tentado empurrar algumas ideologias, pressionado a nossa sociedade para que certas ideologias sejam aceitas como verdade absoluta dos nossos dias. Esse é um retrato de 2018. Mas, diante disso, e quando nós olhamos para os tempos bíblicos, por exemplo, como os dias de Isaías, o texto que nós lemos aqui, a pergunta é: será que era tudo tão diferente? Em tempos tão remotos, lá pelos idos dos anos 740 a.C., o que esse povo vivia por lá? Esse é um texto bonito de se ler. O versículo que vocês leram é um texto maravilhoso. Maravilhoso. Fala dos nomes do nosso Jesus. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu me lembro que quando muito pequeno, na igreja, nós cantávamos antigamente nós cantávamos corinho, né? Eu sou da época do corinho, gente. Então nós cantávamos os corinhos e tinha alguns que eram apenas repetições de algumas expressões bíblicas. E um dos que nós cantávamos era assim. Não sei se aqui vocês cantavam isso, mas dizia: seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E repetia as outras expressões. Apenas quase que para martelar isso na cabeça da gente. Mas sinceramente, ao cantar isso, eu não tinha noção do que esses nomes significavam. Há um ditado que diz que se conselho fosse bom, o quê? A gente vendia, ninguém dava.
ditado fosse uma verdade, o que nós faríamos com um maravilhoso conselheiro? Para que serviria um maravilhoso conselheiro se o conselho não serve para nada? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dá. Então, se o conselho não serve, muito menos um conselheiro. E pode ele ser maravilhoso ou não. Eu quando estava pesquisando sobre o que significava, pelo menos nas palavras do texto bíblico, o que seria a palavra conselheiro, me chamou a atenção um texto que diz que o conselheiro significa aquele que é chamado ao teu lado para te ajudar. Aquele que é chamado para estar do seu lado para te ajudar. Essa é a ideia de conselheiro na Bíblia. A ideia de alguém que está próximo, que caminha junto, alguém que ensina, que mostra o caminho. Alguém que não te deixa se perder, alguém que não te deixa desviar. Mas é alguém que é chamado para estar perto. É como se o conselheiro não fosse alguém que se oferecesse para ser conselheiro. É alguém que precisa ser convidado para ser conselheiro. Essa é a ideia da expressão bíblica. Mas Isaías, então, nos diz a respeito desses nomes aqui. Eu quero passar durante todo esse mês falando sobre esses nomes. Então, olha o que Isaías fala sobre. Hoje eu quero falar sobre isso daqui. O menino prometido seria a luz. É o que diz os 2 primeiros versículos. Depois nós vemos que o menino prometido seria o libertador do Israel oprimido. Depois diz que o menino prometido seria o Senhor reinando no trono de Davi em cumprimento às promessas de Deus. Eu quero, cada um dos domingos, dos 3 domingos que eu for pregar aqui, falar sobre essas 3 coisas aqui. Hoje eu quero falar um pouquinho desse menino, desse maravilhoso conselheiro, que seria a luz. Volte os seus olhos aí para o texto, para a gente olhar de novo esses 2 primeiros versículos. Os 2 primeiros versículos diz que para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, ou seja, não continuará no escuro. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Hoje pela manhã, eu li aqui para a igreja, Lucas capítulo 1, e nós lemos aqui hoje, na liturgia, a Miriam leu com a gente, o mesmo texto, de Lucas capítulo 1, versículo 78, quando Zacarias diz, o sacerdote Zacarias, pai de João Batista, ele diz: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. João Batista já tinha nascido e agora ele está falando de alguém que vai nascer, porque o sol, um sol nascente das alturas vai vir, versículo 79, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O próprio Zacarias também fala de uma situação única, dizendo que este povo vive em trevas. Nos dias de Jesus, quase 500 anos após os dias de Isaías, a contínua experiência do povo de Israel é andar de forma obscura, sob seus próprios entendimentos. Agora, como é que a gente aplica, gente, um texto de Isaías capítulo 9, de versículos de 1 a 7, aos nossos dias? Como esse texto pode nos ajudar nesses dias de Natal, neste final de 2018, diante daquelas situações que nós vimos aqui, que é parte de um contexto que nós vivemos? Esse é o grande desafio aqui. Eu quero então compartilhar algumas coisas com vocês sobre este texto. No entanto, para a gente aplicar isso aos nossos dias, nós precisamos olhar para os dias de Isaías. Volta a sua Bíblia, por favor, às páginas da sua Bíblia, no primeiro capítulo de Isaías. Acompanhe comigo essa linha de raciocínio para a gente aplicar isso às nossas vidas a cada momento aqui da nossa reflexão. Primeira coisa aqui sobre os dias de Isaías é o seguinte: no primeiro versículo do primeiro capítulo,
Isaías diz o seguinte, ou está registrado, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Aparentemente, olhando só o livro de Isaías e lendo esse livro profético, ou seja, falando de um monte de profecias, a gente perde um pouco, ou perde bastante, do que está acontecendo aqui. Só saber que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias reinaram em Judá, muito pouco. Então você, por favor, vá lá na sua Bíblia, um passeiozinho lá no segundo livro dos reis. Vamos lá? Gente, você precisa, irmão ou irmã, você precisa compartilhar a Bíblia com quem está do seu lado sem Bíblia, porque essa é uma viagem interessante. Segundo livro dos reis, capítulo 15. No segundo livro dos reis, capítulo 15, logo no versículo 5, aí no título talvez da sua Bíblia, se você não estiver com uma Bíblia digital, provavelmente não tenha o título, mas está dizendo que um certo rei Azarias é atacado de lepra. Esse rei Azarias é o mesmo rei Uzias. Então quando Isaías começa o seu livro dizendo que nos dias do rei Uzias e dos outros reis, capítulo 15, que você está lendo aí, segundo livro dos reis, versículo 32, nós temos Jotão, um segundo rei que está na lista de Isaías. Capítulo 16, reinado de Acás. Este foi o pior rei, talvez o pior rei da história de Israel e Judá. Ele está muito próximo ao rei Jeorão II. O rei Jeorão II, existe um registro sobre a história de Jeorão, o seguinte: e foi sem deixar de si saudades. Lembra disso? Quando vai falar da morte dele, o registro que existe do rei Jeorão II é: e foi sem deixar de si saudades. Ou seja, um rei que não deixa saudades tem que ser tão ruim quanto o Acás. O Acás foi o rei mais idólatra, mais terrível, mais sanguinário dos tempos vividos por Isaías. No capítulo 16, nós vemos no versículo 2, a parte final do versículo seguinte: não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai. E aí diz que porque ele andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Nós estamos falando do rei, que queimou o seu filho em sacrifício a outros deuses. Versículo 4, também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. O que é queimar incenso debaixo de árvore frondosa, depois de queimar um filho? Nada. É nesse contexto aqui que Isaías está profetizando. É aqui, nesses dias, destes reis. Se você seguir um pouquinho para frente, você vai ver que um outro rei vai surgir, lá no capítulo 18. Esse rei é Ezequias. Ah, esse rei foi fantástico. Esse rei foi fantástico. Vale a pena ler a história desse rei. Versículo 3 do capítulo 18 diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Depois ainda vou ler o finalzinho de um versículo lá no nosso final da reflexão aqui sobre Ezequias. Mas percebam, irmãos, o primeiro rei que nós temos na nossa lista aí do capítulo 15 do segundo livro dos reis, o Uzias, que está aí como Azarias, ele foi muito bem na sua vida, ou melhor, na metade da sua vida. Quando nós lemos a história do rei Uzias, lá no livro das crônicas, nós vamos descobrir o seguinte, que até a metade do reinado dele, ele prospera, ele faz o que era bom,
e reto diante do Senhor. O reino entra num movimento de conquistas e prosperidade, ele restaura as partes da cidade, ele reconquista territórios que Israel tinha perdido, ele vai muito bem. No entanto, na metade da sua vida, depois de ter passado pelo bom momento, diz o seguinte: mas, depois de se fortalecer, mudou-se-lhe o coração, e ele se enche de soberba, e num determinado momento ele resolve entrar no templo do Senhor, e ele resolve fazer o trabalho dos sacerdotes. Ele vai até o altar e ele pega o incenso, e os sacerdotes se posicionam diante dele, falando: você não pode fazer isso, rei. Apesar de você ser o grande rei, você não pode fazer isso, fazer esse trabalho que pertence aos sacerdotes. E eles, diz o texto, os sacerdotes resistiram ao rei bravamente. Mas aí acontece algo tremendo, porque Deus feriu o rei Uzias de lepra na testa, na frente de todos eles. E isso foi uma tragédia, porque no capítulo 15, que nós lemos aí, só um resuminho, diz que ele morreu leproso, morando separado, longe dos palácios reais. Isso foi tão tragédia na vida deste povo, que a maior, talvez, maior experiência de Isaías enquanto profeta, que está registrado no capítulo 6 do livro de Isaías, ele começa dizendo dessa tragédia. No capítulo 6, ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi quem? O Senhor. E ali ele relata a visão que ele tem. Mas essa visão, que foi tremenda na vida dele, começa com o destaque da tragédia da morte do rei Uzias, por ter sido atacado de lepra. Um dos reis que tinha começado a vida muito bem, seu reinado muito bem, mas a metade da sua história vai muito mal. Esse é o nosso contexto. Por isso, para a gente aplicar isso aos nossos dias, nós precisamos observar as situações específicas dos dias de Isaías. São situações muito próximas à nossa, mas de uma maneira quase que explicativa, que eu bíblica, eu diria o seguinte: diz o texto que nós lemos, e nós vamos voltar lá para Isaías capítulo 9, que eram tempos de escuridão. O povo andava em trevas, andava em escuridão. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ter de enfrentar a escuridão, tentar caminhar em verdadeira escuridão, sem conseguir ver nada, ter que sair de casa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar dirigindo à noite, num lugar sem cidade, sem iluminação, e de repente, uma pane no seu farol apagar de uma vez. Eu me lembro que há um tempo atrás, eu fui com o nosso evangelista, o Rogério, para a congregação, e o carro que o Rogério tinha um ISO-filme na frente, muito escuro. E quando nós saímos aqui, eu fiquei apavorado. Falei: Rogério, você está vendo alguma coisa? Ele falou assim: estou, pastor, fique tranquilo, estou acostumado. Falei: Rogério, você parece um vagalume, porque eu não estou enxergando nada. Ele falou: o senhor está com medo? Eu estou com medo. Eu agarrado naquele negocinho assim de cima, desesperado. Daqui até o formador, eu cheguei lá com as pernas trêmulas. Às vezes dentro de casa, gente, quando apaga a luz da cidade, não é isso? A gente só lembra que a energia existe quando ela apaga. E que maravilha, você está lá na sua casa tranquilo e de repente apagou. Aí você lembra que ela existe. Se for antes do banho, então, no inverno, há um tempo atrás nós fomos falar para os nossos filhos que a gente ia tomar um banho de cavalo. O Renata falou: o que é isso? Eu falei: poxa, banho de cavalo para a gente é um negócio bacana, funciona. Baldinho, caneca, não é? Esquentar a água.
Já viveram isso, gente? Aí lembra que não tem energia, que faltou eletricidade. Mas imagine então, dias de escuridão. Do que Isaías está falando? Disso aqui que esse povo vive. Capítulo 1 de Isaías, logo assim que ele continua então a sua mensagem, ele diz o seguinte: palavras do Senhor a Isaías: o meu povo não me conhece, o boi sabe quem é seu dono, mas Israel não. O meu povo não tem entendimento de mim. Conhecimento para Isaías e para a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, é uma relação de intimidade, de profunda intimidade. Quando nós lemos lá no Novo Testamento a história de José e Maria, que diz que José não conheceu Maria. Era algo de profunda intimidade. Conhecimento na Bíblia é isso. Deus falando: esse povo não me conhece. E então Isaías vai falando, gente, do capítulo 1 em diante, dos problemas de Israel. Isaías fala do culto. Isaías fala no culto, que o culto é hipócrita. E Deus dizendo: olha, quem requereu de vocês o sol pisar dos meus átrios? As festas de vocês, as festas da lua nova, o incenso queimado para mim é abominação. Ninguém requereu, ninguém quis que vocês simplesmente pisassem no meu templo. Não posso suportar iniquidade ajuntada ou reunida ao ajuntamento solene. E Deus vai falando sobre e montando esse quadro aqui de escuridão. O povo de Israel e Judá estão perdidos, caminhando para a morte, fazendo escolhas equivocadas, fazendo escolhas que não tinham nada a ver com a vontade de Deus para as suas vidas, se relacionando com pessoas que não tinham nada a ver com a vontade de Deus para as suas vidas, agindo e tendo práticas de povos que não tinham nada a ver com a vontade de Deus para Israel. É isso que se configura a escuridão de Isaías. Um povo perdido, sem saber para onde vai. Mas é curioso quando Isaías diz que apesar disso, o povo que andava em trevas viu grande luz. Quero apenas ler um outro texto aqui do segundo livro dos Reis, que fala sobre o que Isaías nos diz aqui. Capítulo 15, versículo 29, diz assim, de 2 Reis: nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, a Abel-Bet-Maacá, a Janoã, a Quedes, a Hazor, a Gileade e a Galileia, a toda a terra de Naftali, e levou os seus habitantes para a Síria. Quando Isaías fala aqui que o povo, que a terra de Naftali, que tinha no início, nos primeiros tempos, sido uma terra desprezível, é dessa história que ele está falando, do capítulo 15, versículo 29. Esse rei da Síria tinha ido nessa região, que é uma região enfraquecida dos territórios de Israel. Era uma região mista, de uma cultura, de uma raça mista. São israelitas com gentios, por isso se fala Galileia dos gentios. É um povo de uma nacionalidade mista, misturada mesmo. E por ali, como era uma região mais enfraquecida em termos militares, foi por ali que esse rei entrou, invadiu e desprezou essa região. É disso que Isaías está falando. Naqueles dias, a terra que tinha sido desprezada nos primeiros tempos, Deus reverteu essa situação. Ou seja, ele diz que o povo que estava perdido, e apesar dessa escuridão, tinha visto grande luz. São situações próprias daqueles dias. Agora vamos aplicar isso? Se a gente for olhar para os nossos dias e tentar avaliar o que a gente vive, quais seriam situações próprias dos nossos tempos? Além do que já falamos aqui de insegurança, de incerteza, vamos falar de coisa boa primeiro. Algumas características do nosso tempo.
Vivemos a era da tecnologia, da alta tecnologia. Isso é muito bom, facilitou muito a vida da gente. Na medicina, na comunicação, no ensino. Expectativa de vida tende só a aumentar. São coisas muito boas. Nós vivemos uma época muito boa, maravilhosa. Que bom que nós tivemos a oportunidade de viver esses dias, de ver a revolução cibernética, tecnológica. E não só isso, ver desenvolvimento, cidades crescendo. São tempos maravilhosos. Que bom viver. Que bom ver tudo isso. Mas existem coisas muito ruins nos nossos tempos, que a gente convive e às vezes nem percebe. Esses são os tempos do separatismo, do individualismo. É cada um para si e Deus que me acuda. Se a farinha é pouco, meu pirão primeiro. Eu preciso de levar vantagem. Quanto eu ganho? Que eu levo nessa? Esses são tempos de individualismo. São tempos de pessoas que não conhecem seus vizinhos mais. Temos medo de chegar perto do vizinho. Claro que tem regiões e situações. Eu voltei a viver isso aqui em Casa de Pedra, é muito bacana. Saber que quem está do meu lado me conhece, sabe quem eu sou. Na rua inteira eu passo perto da rua e o pessoal fala: "E aí, pastor, tudo bem? Poxa, que legal." Então o pessoal vive isso aqui. Vou na casa de algumas pessoas e as pessoas se conhecem, aqui ainda tem isso. Mas, gente, em cidades grandes, as pessoas moram nos apartamentos onde morávamos. A gente não tinha relacionamento com ninguém. As pessoas tinham medo de falar bom dia com a gente no mesmo andar de prédios. Isso é um registro real de uma sociedade individualista. Quando eu morava, nos tempos de morar no Rio, eu achava muito bacana quando eu via alguém dando lugar para alguém no ônibus, ou quando simplesmente alguém com uma mochila, né, alunos de mochila, e alguém sentado assim: "Posso levar para você?" Isso era muito bacana. Eu passei por situações, por regiões que as pessoas não fazem isso de jeito nenhum. Aliás, talvez no Rio ainda se faça, porque mudou bastante. Mas tem gente que entra no ônibus e esquece da vida. Ou melhor, faz de conta que não está vendo ninguém. Diante do quadrozinho ali do banco reservado, dorme. Ou faz de conta que dorme. Nós vivemos uma época de individualismo. Nós vivemos uma época de uma verdade relativa. Relativa. Qual que é a sua verdade? Não é a minha. Sua verdade é a sua verdade. Nós vivemos numa época de opções absurdas, onde sexualidade se tornou uma opção. Nós vivemos dias de consumismo. Se você tem, você é. Se você não tem, trate logo de ter, senão você nunca vai ser. E eu duvido que eu consigo repetir essa frase. Mas eu gosto de lembrar de tempos em que, quando nós usávamos algumas coisas, algumas marcas, as marcas se tornavam importantes porque nós as usávamos. Não era isso? Lembra do famoso quichute? Quichute era importante, gente. Por quê? Todo mundo usava. Aquilo não acabava nunca. Nem o cheiro. O Robson não tem quichute? Tem.
Vale a pena o quichute. Eu tenho até medo de usar um quichute hoje, porque meu pé não cresce mais. Não é? Porque nós sabíamos a época de trocar o quichute quando? Quando o pé não cabia mais dentro do quichute, gente. Porque você usava o quichute, o dedo ia encolhendo. Não é? E qual era o primeiro sinal? Você tirava o pé do quichute, o seu dedo está branquinho nos cantinhos, está na hora de trocar. Mas o fato é que naqueles dias as coisas eram importantes porque nós as usávamos. Hoje não, gente. Hoje qual a marca que você usa? Você não usa essa marca? Então não é importante. Na semana passada eu falei de algo que eu falei assim, gente, eu e Natan e a Eliane conversamos sobre isso, depois a Júlia me perguntou, o que foi a conversa que vocês tiveram com o Natan na semana passada? Sobre o que pode e o que não pode. Eu falei, poxa Júlia, não vou falar não, mas agora eu vou falar. Natan quer um celular, com 8 anos. Não. Ah, por que não? Ah, eu tenho um monte de porquê. O primeiro, eu só tive um aos 28 anos. Por questões óbvias. Foi quando chegou. Ok? Mas eu me arrependi amargamente de ter tido um celular. Aquilo não funcionava. Pense um celular tijorola, porque era grande. Ele é aberto, ele é mais ou menos isso. Com exagero meu e do Henrique. Mas e Ibitirama? Mas sabe de uma coisa? Seria importante se você tivesse um celular. Olha que mané. Pendurado na cintura. Você andava assim. Ainda tinha que puxar a antena. Puxa a antena. Vocês já tiveram, né? A gente se entrega. Mas aí o Natan falou assim, eu quero um celular. Tá, por quê? Porque eu preciso. Você precisa de um celular. Falei, eu queria saber só o seguinte, quem te falou que você precisa? Qual é a resposta, gente, do filho? Todo mundo tem. Ou vocês não ajudem. Todo mundo tem. E aí eu falo, não falei dessa vez, mas eu tinha falado do outro. Falei, Natan, eu esperei 5 anos, desde que você nasceu, para eu poder falar essa frase. E é com grande prazer que eu falo essa frase. Eu vou repetir para você, meu filho, você não é todo mundo. Mas perceba bem, gente. Vocês não vão fazer piada com o Natan lá fora depois. Bullying. Você não tem um celular desse? Né? Maldade. Que maldade. Vocês estão proibidos de dar celular para meu filho de presente. É? Todo mundo vai dar um celular. Vamos pegar esse exemplo? Vou pegar, esse exemplo é meu, tá? Isso é para vocês. Mas para aí para pensar quantas coisas ao longo dos últimos, pega leve, 5 anos, você comprou ou adquiriu porque alguém tem. Fala aí. Pensa aí. Fala não. Pensa. Nós vivemos a mesma realidade. São situações próprias dos nossos dias. E sabe de uma coisa? Nós precisamos dar respostas bíblicas para estas questões. E isso é teologia reformada, isso é calvinismo. Calvino entendeu na sua época que ele precisava de dar respostas às questões que eram feitas, levantadas nos seus dias. Por isso ele sistematizou toda aquela teologia. Ser calvinista não é repetir o que o Calvino falou no século XV, XVI.
Ser calvinista é entender quais são as questões do nosso tempo e dar respostas bíblicas para essas questões. Como é que nós enfrentamos então o separatismo, o relativismo, o consumismo, o individualismo? E como nós, cristãos, podemos ajudar um povo que vive influenciado e atingido, escravizado por tudo isso, que anda na obscuridade? Vamos à segunda questão? Eu preciso destacar mais uma coisa aqui. Os versículos de 3 a 5 do capítulo 9 de Isaías. Diz assim: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa, e como exultam como repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. O que Isaías está dizendo aqui, irmãos e irmãs? Que Deus estava realizando uma obra. Deus estava fazendo algo no meio do seu povo, apesar do tempo de obscuridade, apesar de tudo isso que está aí em torno da história de Isaías, dos reis Jotão, Acais, Ezequias, tudo isso. Isaías está dizendo que Deus tem feito algo. E ele lista, ele diz: olha, você tem multiplicado esse povo tem aumentado. A alegria está presente, está na vida de vocês, está na vida deste povo. Em meio a tudo isso, em meio à rebeldia, em meio ao distanciamento do Senhor, em meio ao distanciamento da vontade do Senhor, Isaías está dizendo: o Senhor tem feito algo tremendo aqui, na história dessa nação. Como se ele dissesse: o Senhor não para de trabalhar. O cetro do rei opressor, a vara que pesa sobre os ombros, o jugo. Isaías está dizendo que os inimigos seriam destruídos, ou estavam sendo destruídos, até que um dia não sobrasse mais inimigos. Essa é a visão que Isaías tem. Deus estava realizando sua obra. Que bom para os tempos de Isaías. Mas vamos fazer o mesmo exercício? O que Deus tem realizado nesses dias? Você consegue listar? Me ajuda aí. Para mim, Deus continua sustentando a vida. Para mim, Deus continua sustentando a natureza que criou. O sol continua brilhando, a chuva cai, as estações do ano acontecem. Sol com chuva aparece, o arco-íris, e eu me lembro de uma promessa de Deus que jamais não iria destruir mais a terra. Eu me lembro disso. A gente dorme, descansa, no outro dia abre os olhos, o coração está batendo, a vida segue, os filhos vão para a escola, a turma sai para trabalhar, voltam, no meio de uma cidade cheia de violência, cheia de coisas. Hoje, o Rony me contou, cadê o Rony? Está saindo em cima, está aqui. O Rony me contou hoje um livramento que tiveram na estrada. O Rony falou: pastor, derrapei com o carro para lá e para cá, e não vinha ninguém de lá. Livramento do Senhor. Legal poder ouvir alguém reconhecer o livramento do Senhor. Deus continua livrando. Deus continua nos dando oportunidades uma atrás da outra. Aliás, este é um grande dia. O dia para sermos melhores amanhã do que fomos hoje. Esse é o dia para sermos melhores hoje do que fomos ontem. É o dia do recomeço, da nova oportunidade, do que Deus faz e refaz diariamente. É o Deus que age no ordinário da vida, nas coisas que são comuns. Dia acontece, as horas passam, o sol entra, a lua.
o ordinário da vida. Respiramos, nos alimentamos. Embora haja fome ao redor do mundo, embora haja má distribuição de renda, embora haja perseguição, Deus continua fazendo. Deus continua aumentando o seu povo, trazendo para os arraiais dele gente que vai sendo salvo e acrescentado todos os dias nos arraiais de Deus. Deus tem nos dado alegria, apesar do caos ao nosso redor. Nós conseguimos sorrir aqui hoje, a despeito do que você pode estar vivendo, mas nós sorrimos aqui. Seja a alegria possível. A alegria do Senhor é a nossa força. E é uma alegria que não muda o contexto, não é isso? Não nos tira da guerra, mas no meio da guerra, é a alegria, é a paz que excede todo entendimento. Deus continua trabalhando. Cristo falou isso de uma forma tremenda. Quando, num determinado momento, eles tinham que voltar para Jerusalém, depois de um tempo de perseguições, os discípulos falam: não, a gente não pode voltar. Fala: não. Jesus fala assim: a gente anda de noite, dá para continuar. Meu Pai trabalha até agora, nós precisamos trabalhar. Palavra de Jesus. Ele está dizendo que Deus não para de fazer, e Ele não pararia também de fazer, e Ele faz hoje por nós. O fato de estarmos aqui nessa noite é algo novo de Deus em nós. Há quem passou por situações cirúrgicas rapidamente, Ronaldo, na semana passada, de repente vira tudo de perna para cima. E aparece uma coisa, aparece outra. A Nirlene estava lá para socorrer. Ronaldo continuou firme, como todos nós homens continuamos quando estamos enfermos. Não entendi por que as irmãs riram. Não é verdade? Somos firmes. Um resfriado para nós não é nada. Amém, irmãos? Amém. Isso aí, tá vendo? Amém. Gente, um resfriado para nós é um parto. Como nós somos mole, vamos falar a verdade. Mas sabe de uma coisa? Nós olhamos ao redor de tudo isso, e apesar de tudo que vivemos, Deus não é um Deus inerte, imóvel nesses dias. Aliás, desde os primeiros tempos, os primeiros dias dos relatos iniciais da Bíblia, quando nós lemos o livro de Gênesis, boa parte do livro de Gênesis foi escrito para que o Israel que estivesse lá na frente, muitos anos depois, pudesse se lembrar que Deus era o Deus em qualquer lugar, em qualquer época. Você quer um exemplo disso? Quando Deus fala com Jacó, num período de fome, Deus fala com Jacó que ele deveria descer para o Egito, ou seja, sair das cercanias da terra prometida, sair dos territórios da herança de Israel. Vai para o Egito. Lá eu vou te abençoar. O que Deus está dizendo para este homem? Que não importa se você está dentro dos territórios de Israel ou não, não importa qual época, eu estarei contigo. E o Israel que leu isso muito tempo depois, talvez quando estivesse lá no exílio, lá na Babilônia, Israel ia ler a história de Jacó, falou assim: poxa vida, o nosso Deus abençoou o nosso pai Jacó, abençoou o nosso pai Israel, no Egito, numa terra estranha, numa terra dominada por um grande rei, um grande imperador, um semideus. Ele abençoou ele lá, ele prosperou lá, Jacó prosperou. Olha o que aconteceu com José. Bom, se nosso Deus fez isso no passado, Ele pode fazer isso aqui no presente. Ou seja, não é por causa das cercanias geográficas, não é por causa de territórios, não é por causa de tempo, de épocas, de rei, de poderes, de posteridades e autoridades humanas. Deus é Deus em todas as épocas, em todos os lugares, em todos os tempos. E em tudo isso,
Deus continua fazendo a sua obra. Chamou você e a mim para participar dela. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Ah, pastor, não sei como fazer o que Deus quer. Deus quer que você se torne santo a cada dia. Deus quer que você seja um imitador de Jesus. Comece por aí. Israel tinha que aprender que Deus estava realizando sua obra. Ainda uma outra lição que eu quero compartilhar com você. Os versículos 6 e 7 de Isaías 9 diz: porque um menino nos nasceu, filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu vou lá para a última expressão dos versículos: o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Ou seja, Isaías, diante de tudo aquilo que você vê, desse monte de rei trapalhão que existe, desse povo idólatra, de um monte de sacerdote picareta que existe nos seus dias, quem garante que tudo isso será revertido? Simples, o zelo do Senhor fará isso. Israel, através das palavras de Isaías, poderia ter certeza de uma ação completa e definitiva de Deus. Era isso que Deus estava preparando nos dias de Isaías. E um detalhe importante: inicialmente, segundo alguns estudiosos e comentaristas bíblicos, Isaías está falando do rei Ezequias. Inicialmente, Isaías está falando do rei Ezequias, como nós vimos lá no segundo livro dos reis, capítulo 15, e depois lá no capítulo 18 nós vemos o rei Ezequias. Então inicialmente Isaías está falando dele, só que Isaías é um proto-evangelho. Isaías fala de algo que está além do seu tempo. Isaías fala de coisas que ele não conseguiu ver. E quando aqui nos versículos 6 e 7 nós vemos que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, está além do Ezequias, está acima dele. Pai da eternidade, príncipe da paz, está além de Ezequias. E hoje, ao olhar toda a Bíblia, nós vemos e sabemos que trata-se de Jesus Cristo. E Isaías nos diz que ele é, antes de tudo, um maravilhoso conselheiro. Alguém capaz de trazer clareza, iluminar o caminho, a mente, as escolhas de Israel. Alguém capaz de mostrar o caminho para esse povo perdido. Alguém que seria a luz de Deus no meio deste povo. Como é que a gente aplica isso, gente? Nós precisamos ter a certeza que existe algo grandioso sendo feito nesse instante, mas existe uma promessa fantástica de Deus, dizendo que um dia Ele vai restaurar toda a criação, dizendo que um dia Ele vai colocar ponto final no sofrimento, dizendo que um dia Ele vai restaurar a terra, a criação, uma ação completa e definitiva de Deus, e nós esperamos isso, e a igreja precisa experimentar parte disso agora. Nós vivemos uma época do já e do ainda não, já vivemos, mas não na sua plenitude, mas nós precisamos experimentar algumas coisas. A igreja é um sinal antecipado do reino, a igreja precisa entender-se como um sinal antecipado do reino. Nós somos um protótipo daquilo que deveria ser o povo do reino de Deus. É para isso que nós somos chamados. Mas para isso, tudo isso começa com a certeza de que Deus vai fazer algo grandioso. Isso tem o seu centro, o seu ápice na obra de Cristo. Durante esse mês inteiro, o tema que eu escolhi aqui foi a missão do Filho de Deus. A missão do Filho de Deus. Em tempos de Google, nós temos um maravilhoso conselheiro. A gente vai no Google. Nós vivemos na época dos... Como é que é o nome daqueles vídeos que tem no YouTube que a gente aprende a fazer as coisas? Tutorial.
Você aprende tudo lá, de pão de queijo a montar uma armadura do Homem de Ferro com um chevette dentro. Tudo. Mas em tempos de Google, nós temos um maravilhoso conselheiro? A primeira coisa que Isaías fala de Jesus é que ele é um maravilhoso conselheiro. Mas eu vou fazer outra pergunta. E se o temos, por que a gente não acata o que ele diz? Na sua palavra, nos seus ensinos. Talvez porque nós não temos como um conselheiro. Talvez porque a gente não se aproxima de Jesus para pedir conselhos sobre o que fazer e como fazer. Ou talvez, e o que é pior, porque em tempos de individualismo, talvez a gente só ouvimos conselhos que nos agradem. Se não agradar, não quero esse conselho. Nós precisamos olhar firmemente, fixamente para Jesus, mas também precisamos acatar o que ele diz. Tem ensinamentos de Jesus para tudo na vida. Do trabalho a relacionamentos. Relacionamentos de pais com filhos, de marido, de esposa, tudo. Nós precisamos deixar que Jesus seja mesmo um maravilhoso conselheiro para a gente. Nesses dias. Essa semana a gente estava estudando aqui sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E nós aprendemos uma coisa sobre a relação de Paulo com a igreja de Corinto, que tem muito a ver com isso aqui, com as escolhas que nós temos. Você consegue imaginar o apóstolo Paulo tendo uma presença fraca? Não, o apóstolo Paulo vai estar lá na igreja hoje pregando. Pessoalmente ele é muito fraquinho. Dá para imaginar isso? Consigo imaginar o apóstolo Paulo entrando por uma porta assim, pisando firme, puxando fora. Um sargento. Consigo imaginar o apóstolo Paulo com uma presença fraca? Você consegue imaginar o apóstolo Paulo com uma mensagem desprezível? Ou seja, vamos jogar fora o que ele fala, que não presta em nada. Não consigo imaginar. Você consegue imaginar o apóstolo Paulo, olha só, com uma pregação que não impõe respeito? Eu não consigo imaginar. Coloquei ali esse AS ali, é a sigla, essa expressão está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, na Bíblia Almeida século 21. Paulo falando do que a igreja de Corinto achava dele. E nesse versículo diz, alguém da igreja diria, o apóstolo Paulo, as cartas dele são duras e severas, mas a presença dele é fraca, sua mensagem é desprezível e sua pregação não impõe respeito. Falei, que bacana, o apóstolo Paulo pensava isso, falava isso. Estou bem na vida. E tudo isso aconteceu quando Paulo passou a confrontar o povo. Aí, eles passaram a preferir outros mestres. E o pessoal começou a dizer, não, nós somos de Apolo. Não, nós somos de Pedro. Não, nós somos de Paulo. Pedro tinha mais cara de apóstolo, de Jerusalém, dentro das tradições. Paulo não. Paulo é um Zé Ninguém. Paulo é um fabricante de rede, que fica vendendo isso para a rua fora, é um camelô. Nós gostamos mais do Apolo. O Apolo tem uma eloquência. Poxa, quando o Apolo fala, dá um arrepio. Aí Paulo passa a não prestar mais. Conselhos de Paulo passaram a ser inúteis. A gente tem que tomar cuidado, porque Jesus nos confronta o tempo inteiro nas nossas vidas. E a gente precisa tomar cuidado, para a gente não agir com Jesus, assim como a igreja de Corinto agiu com o apóstolo Paulo. E não permitir que Jesus seja realmente um verdadeiro conselheiro para as nossas vidas. Bom, vamos parar por aqui, gente? Vamos recapitular? Jesus é o maravilhoso conselheiro de Isaías, mas é o nosso também. Apesar de tudo ao nosso redor, existe uma luz no túnel. Aquela expressão, uma luz no fim do túnel. Não, não é no fim do túnel, não.
Jesus é a luz do túnel, está no meio desse negócio, está com a gente. Apesar de tudo, há uma promessa que sustenta a nossa esperança nesses dias. A gente precisa se apegar a isso. Nós somos herdeiros de uma promessa tão maravilhosa. Cantamos aqui sobre o amor de Deus, é isso. Essa promessa de um amor que não falha, que não desiste da gente. Mas para isso, Jesus precisa ser o maravilhoso conselheiro das nossas vidas. E assim iluminar a nossa vida, a nossa história, o nosso caminho. E trazer luz para que não corramos o risco de andar em meio às trevas.